Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus, nosso Pai, estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. O discípulo alcança a luz do conhecimento, a fim de aplicá-la no próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu, para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe a oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino. Fragmentos da mensagem Vós, entretanto, extraída do livro Pão Nosso, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Assim, iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Rota Espírita, do livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, e essa é uma mensagem ditada pelo Espírito Albino Teixeira, que assim nos convida a refletir. Ergue-se de manhã e bendizer a vida. Espalhar ao redor a presença do bem. Escutar calmamente as notícias da hora. Dar a palavra amiga. Ajudar conversando. Dispor o coração a servir sem perguntas. Fazer mais que o dever na tarefa em que esteja. Suportar sem revolta as provações em curso. Apagar a discórdia e liquidar problemas. Estudar e entender. Discernir e elevar. Render culto à verdade entre bênçãos de ver o direito alheio e respeitá-lo em tudo. Ser fiel ao trabalho e esquecer as ofensas. Amar fraternalmente a todas as criaturas. Acender cada noite as estrelas da paz no abrigo da consciência em preces de alegria. Eis a rota ideal na jornada constante do espírita cristão à luz de cada dia. Espiritismo em Marcha. Agenda. 13ª Jornada Pernambucana de Saúde e Espiritualidade. Será realizada na sede da Federação Espírita Pernambucana, na Avenida João de Barros, 1629, no bairro Espinheiro, no Recife. E se dará no dia 4 de maio, é um sábado, no horário de 8 às 18 horas. Inscrições através do site www.ame-travessão.com.br. Investimento para o público em geral R$50 e estudantes de graduação R$40. Tema central: vida, um bem inalienável. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. Preces por aquele mesmo que ora. Nas aflições da vida. Prefácio. Podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nulos pode conceder quando tenham um fim útil e sério. Mas, como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista e como
as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que a houvermos suportado. Prece. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te de escutar, benevolente a súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos, executores das tuas vontades, venham em meu auxílio, para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que por isso nenhum desânimo me assalte e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Formular o pedido. Ação de graças por um favor recebido. Prefácio. Não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhes, sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção. É que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento atribuindo-lhe o benefício, sem que se faça mister, interrompermos o nosso trabalho. Não consistem os benefícios que Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer-lhe as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos, ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias para esse efeito longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz mais do que muitas palavras. O impulso é espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que é de bom nos sucede, dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade, que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos.
onde encontrar uma instituição espírita. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 7h30 da noite. Casa Allan Kardec, localizado na rua Serinhaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, sábados e domingos, às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 872, item Resumo teórico do móvel das ações humanas, continuação. Resposta dos espíritos. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado, e é nisto, como temos dito, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio. Esta liberdade a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isto a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equipar ao bruto. Se for assim, quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, com mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24, lemos: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. O Espírito Emmanuel, através da mensagem Necessidade do Bem, comenta essa passagem bíblica que se encontra inserida no livro Fonte Viva. Ele assim nos escreve: muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis, em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Aqui comenta-se o passado desairoso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali pequenos gestos infelizes são analisados, através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação indiscriminadas, todavia, derramam-se na família de ideal, como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Nunca é demais repetir a necessidade de perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras de atividades. Lembremos-nos de que,
Com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem, e tudo amanhã será melhor que hoje. O mal, em qualquer circunstância, é desarmonia à frente da lei, e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Examinemo-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem, não há caminho para a felicidade. Por isso mesmo, recomendou-nos o apóstolo Paulo. E, considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Porque somente nessa diretriz estaremos servindo à construção do reino do amor. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próxima à Policlínica. Reuniões públicas, quartas, às 7h30 da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas, terças, às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente, Rádio Ouvinte, nós estamos aqui na segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas sobre os assuntos tratados no programa desta manhã. Queremos outra vez enfocar esse grande evento que ocorrerá na cidade do Recife, no sábado, dia 4 de maio, das 8 às 18 horas, que é a 13ª Jornada Pernambucana de Saúde e Espiritualidade. Esse evento será realizado, como dissemos, na sede da Federação Espírita Pernambucana, na Avenida João de Barros, 1629, no bairro do Espinheiro. Há uma informação a respeito das inscrições. Para o público em geral, R$50, e para estudantes de graduação, R$40. O tema central do evento será Vida, um bem inalienável. Então, esse importante evento que ocorre todos os anos, a Jornada Pernambucana de Saúde e Espiritualidade, pela primeira vez será realizado na sede da Federação Espírita Pernambucana. Antes sempre ocorria no auditório do Hospital do IMIP, mas esse ano houve essa mudança. Vamos então para a primeira questão com os temas que foram tratados nesta manhã. O que podemos entender na expressão de Emmanuel, subtrair-se à oficina da redenção? Essa citação de Emmanuel se encontra na mensagem Vós, Entretanto, que veio a nós através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e que também está inserida no livro Pão Nosso. Então, Emmanuel diz exatamente o seguinte: receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe a oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Então vamos aqui entender um pouco mais a que oficina de redenção Emmanuel se refere. Emmanuel se dirige à consciência que devemos ter durante a nossa passagem pelo corpo físico. O corpo material que nós temos é representativa dessa oficina, mas ela somente será alicerce libertador se nos abrirmos à sensibilidade aos ensinos do Evangelho do Cristo, que é o nosso Redentor, o nosso libertador. Então, Emmanuel aproveita dessa referência, trazendo uma grave advertência para todos nós.
é que se nós procurarmos fugir, porque subtrair-se é fugir aos compromissos, ao esforço de renovação íntima, à vivência do bem que é proposta pelo Evangelho do Cristo a nós, se nós agirmos desse modo, é significativo essa atitude como testemunho de ignorância extrema. Ele coloca essas palavras impactantes para nos chamar a atenção de que na Terra, através da reencarnação, há muitos espíritos que continuam trilhando caminhos de erro por ignorância, por não ter conhecimento do Evangelho de Jesus, menos ainda do Consolador que Ele nos prometeu, que é o Espiritismo. Essa grande massa de criaturas humanas tem, na sua ignorância do conhecimento libertador do Evangelho, a explicação para os caminhos de dor e de sofrimento em que elas trilham a sua oportunidade encarnatória. Mas nós que temos recebido a luz do Consolador, o entendimento profundo do Evangelho do Cristo, termos recebido tudo isso e não expressarmos na nossa vivência diária o caminho de libertação que o Evangelho nos traz, aí no nosso caso, a palavra adequada, como Emmanuel coloca, é extrema ignorância. É um absurdo, em outras palavras. Porque o normal, a expectativa das leis divinas é que, tendo alcançado a maturidade reencarnatória para receber o ensinamento do Evangelho de Jesus, evidencia todo um campo de possibilidades imensas do melhor aproveitamento possível desse conhecimento. É essa expectativa da espiritualidade, dos benfeitores espirituais a nosso respeito. É que, tendo chegado o momento da maturidade espiritual que a nossa presente encarnação nos oferece, o aproveitamento máximo possível no trabalho de renovação íntima, no trabalho libertador do jugo da matéria, das imposições ilusórias dos sentidos físicos, e de estarmos cada dia mais aptos a nos tornarmos parceiros dos espíritos do bem, na exemplificação, na vivência do Evangelho de Jesus. Vamos então para mais uma questão com os temas tratados nesta manhã. Qual a consequência da desarmonia à frente da lei de Deus? Na mensagem Necessidade do Bem, que Emmanuel nos traz e que está inserida no livro Fonte Viva, ele especifica nessa mensagem o seguinte: o mal, em qualquer circunstância, é desarmonia à frente da lei. E todo desequilíbrio redunda, tem como consequência dificuldades e sofrimentos. Essa consequência da desarmonia que ainda estejamos mantendo para com as leis de Deus, inseridas
em nós, em nossa consciência, onde de fato elas estão escritas. Com isso, Emmanuel nos convida a sempre procurar nas provas, nas dificuldades que nos surgem no dia a dia, elementos promovedores do nosso autoconhecimento. Diante de uma dificuldade maior, que fizemos tudo para evitar, mas ela aconteceu, de termos abertura de indagar a nós mesmos. Qual o motivo disso está me acontecendo? O que é que eu tenho para aprender com isso? Como deverá ter sido as minhas experiências reencarnatórias vividas que têm aberto campo para surgirem esses tipos de provações, de dificuldades no meu dia a dia? Então, desarmonizar-se com as leis divinas redunda em dificuldade e sofrimento. Mas essa desarmonia, ela muitas vezes tem sua origem no nosso passado encarnatório, trazendo para a vida atual frutos amargos, dificuldades difíceis de entender, mas que devem ser utilizadas como instrumentos promovedores do nosso autoconhecimento. Diante de situações difíceis, amargas, sairmos mais espiritualizados, mais promovedores do nosso autoconhecimento. E de mesmo diante desse tipo de circunstância, buscarmos na virtude da paciência e até mesmo da gratidão, a busca de extrair sempre lições para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual. E por isso mesmo, manter o clima interno de harmonia com a espiritualidade maior. E de tal forma, atentos agora a não abrirmos campos novos de conflitos com as leis divinas, cuja base maior é a lei do amor, que nos promove paz, equilíbrio, progresso e cumprimento das tarefas e dos deveres que nos trouxeram à atual encarnação. Vamos assim para mais uma questão com os temas desta manhã. Qual a rota ideal na jornada de cada dia que devemos seguir? Na mensagem Rota Espírita do livro Caminho Espírita, o espírito Albino Teixeira faz uma síntese em vários tópicos a respeito da rota ideal na nossa jornada de espírita cristão. E resolvemos destacar, dentre tantas indicações, algumas que nos chamaram mais a atenção. Por exemplo, suportar sem revolta as provações em curso. Não é? Extrair das provações elementos de crescimento espiritual para nós, lições necessárias a nos promover equilíbrio, evolução e autoconhecimento. E por isso mesmo, mantermos o estado íntimo de gratidão. Também Albino nos diz: ser fiel ao trabalho e esquecer as ofensas, amar fraternalmente a todas as criaturas. É claro que esses ideais
propostos a nós pelo Albino têm completa razão e efetivação se estivermos sensíveis e abertos às propostas do Evangelho de Jesus. Estamos assim chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos a audiência. Estejam conosco todos os domingos aqui 7:30 da manhã com Espiritismo em Marcha na sua Rádio Liberdade. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.